Olá, pessoal. Aqui Roberto Oliveira. Vamos bater um papo aí sobre tinta poliuretânica. Vamos falar um pouquinho da tinta epóxi também. A gente vai dizer o que que é essa tinta, para que serve, quais são as qualidades dela. E você vai ter aí essa informação para poder usar caso você ache necessário, tá bom? Olha, gente, a tinta poliuretânica é uma tinta que possui resinas de poliuretano, como diz o nome, né? Como componente principal de sua base. Ela é, ela é pré-dosada com excelente resistência a possíveis raspagens. Olha aí. Por isso que às vezes a tinta poliuretânica é usada numa quadra, entendeu? O atrito com o tênis, gente escorregando, um empurrando o outro. Essa tinta tem muita resistência à abrasão, tá bom? E a raios ultravioletas. Veja bem, essa é uma diferença entre ela e o epóxi. Ela tem mais resistência aos raios ultravioleta, correto? Além da resistência como um ponto forte, ela também possui um ótimo brilho e proporciona um excelente acabamento. Gente, ela tem mais brilho que o epóxi, tá bom? Então é bom que você saiba disso daí, que ela é um pouco mais brilhante que o epóxi. Então, se essa tinta possui todas essas qualidades, graças a esses elementos em sua base, o que é o poliuretano? Gente, o poliuretano, de maneira simples, trata-se de um polímero que forma um material sólido com textura similar à espuma. E não pense que é difícil de encontrá-lo não, tá? Ele tem uma vasta gama aí em diversas lojas, lojas de tinta automotiva. Ela é uma tinta da linha industrial, tá? Ele tem vamos falar das características dele. Ele tem flexibilidade, ele tem leveza, ele tem resistência, resistência à abrasão e várias possibilidades e formatos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de poliuretano e outros tipos de tinta. Além da busca sobre a parte técnica, os interessados nessa tinta também buscam saber sobre esse material em comparação com outros similares. Veja algumas das principais diferenças aqui. Vamos falar da diferença do poliuretano e epóxi. Formulada à base de resina epóxi, produtos de reação entre produtos químicos, ou seja, é aquela tinta que tem um endurecedor. A tinta e o catalisador, assim como o poliuretano também, tá? Possui uma boa resistência à ação de produtos químicos, as duas possuem, tá? No entanto, o epóxi não é indicado para ambientes com grande exposição à luz solar, devido à alta sensibilidade às ações dos raios ultravioletas. Essa é uma das principais diferenças entre as duas. Porém, gente, eu deixo claro, o epóxi é de grande resistência, tá? O epóxi também é usado, às vezes, em sinalização de estacionamento, viária, e não tem como comparar poliuretânico, epóxi, com uma tinta da linha imobiliária. Essas tintas são muito mais resistentes que da linha imobiliária, tá? É uma tinta que é para atrito mesmo, muito resistente. Se você pintar, por exemplo, faixas de sinalização com as tintas da linha imobiliária, elas vão ter pouquíssima resistência. Em pouco tempo vai estar saindo, devido ao atrito de pneus de automóvel, devido ao tráfego de pessoas andando sobre elas, entendeu? Qual a diferença entre esmalte sintético e PU? Esmalte sintético é aquela famosa tinta óleo da linha imobiliária. Esmalte sintético é uma tinta não solúvel em água. Ela normalmente o solvente dela é água rasa. É uma excelente opção para pintar superfície de madeira ou ferro. O acabamento possui alto brilho no esmalte sintético, embora exista uma versão fosca também, existem as versões foscas do esmalte sintético. Só que a questão é resistência, gente. O esmalte sintético é da linha imobiliária. O poliuretano é usado pela indústria automotiva,
poliuretano é usado pela indústria de laqueação e pela indústria petroquímica, ou seja, é uma tinta industrial, já está falando tudo. Então, as tintas da linha imobiliária não vão ter uma resistência comparável ao poliuretano, tá bom? Agora, qual é melhor, a tinta PU ou poliéster? Gente, essas tintas, principalmente automotiva da indústria de laqueação, são laca nitrocelulose, poliuretano, PU, e o poliéster. Tá? A tinta PU só perde para o poliéster em um quesito, o brilho. Ou seja, o poliéster é um pouco mais brilhante que ela. O resto, em termos de resistência mecânica, as duas têm altíssima performance. O que você vai definir na história, na prática desse tipo de pintura? Qual a finalidade? Esse brilho é necessário? Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui para vocês entenderem. Você vai pintar uma quadra. Qual que é melhor, PU ou poliéster? Bom, poliéster é mais automotivo, mas seria melhor o PU. Para que você precisa do brilho na quadra? O brilho significa escorregadio, entendeu? Fica mais escorregadio. É melhor uma tinta mais opaca, para dar mais aderência a quem estiver correndo sobre a quadra. Entendeu? O brilho, vamos supor, um jogador de basquete cai lá, ele está todo suado, ele molha aquela parte, vai ficar muito mais escorregadio. Entendeu? Então é questão de você saber a tinta, a finalidade que você vai usar. Qual é a melhor tinta? Epóxi ou PU? Vamos lá. Ambas as tintas são serviços bem específicos e a melhor escolha para determinado trabalho pode variar. Ou seja, depende da finalidade. O que é mais interessante para você? Que não seja tão derrapável. Veja bem, as duas têm excelente resistência mecânica, só que uma vai ficar exposto a raios ultravioleta, a gente já falou sobre isso. São os quesitos que você coloca na balança para estar fazendo a sua escolha, beleza? Uma tinta, ou melhor, um fabricante que vende materiais de excelente qualidade, para isso é a Global Color. Dá uma olhada no portfólio dela, tem outros fornecedores também, tá? Não é que a Global Color é a melhor. A Global Color é uma empresa de respeito, você pode consultar o portfólio dela. Tá bom, gente? Olha, vai aparecer um botãozinho para você se inscrever, vai aparecer um link para você assistir outro vídeo. Por favor, você é bem-vindo, se inscreva, deixe seu like, participe da nossa comunidade. Em breve nós vamos estar abrindo o leque para outras situações de construção civil, tá bom? E é muito importante a presença de vocês aqui.